Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 1, Jonas 1, até o versículo 2 eu vou ler. Amém. Vou pôr a minha colinha aqui do lado, tá bem grandinha a minha cola, mas vai ser rapidinho. Não vai demorar, a cola que é grande. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Levanta-te e vai. Né? Então aqui Jesus estava mandando que Jonas fosse. Os irmãos podem sentar, perdoe. Os irmãos podem sentar. Deus estava falando com Jonas, mandando que Jonas fosse até a cidade de Nínive. Amém? Para entregar uma palavra para aquele povo de Nínive naquele dia. Né? Mas Jonas, ao invés de ir fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, ele resolveu fugir, né, do propósito da ordem, da ordenança que Deus tinha dado para ele, que era de levar uma palavra de exortação para aquele povo de Nínive. E ele fugiu. Ele foi para a cidade de Jope, comprou a sua passagem, né, e foi para a cidade de Tarsis, fugir, né, daquele compromisso que o Senhor tinha mandado ele fazer. Ele foi fugir daquele compromisso, né, e assim fez. E naquela embarcação, quando ele estava naquela embarcação, Deus envia um grande vento, uma tempestade, né, um grande vento sobre aquela embarcação, né. Quem sabe, né, esta noite você está tendo assim, passando por um grande vento na sua vida, por problemas, né, por ventos contrários na sua vida, né. Quem sabe não é porque Deus está mandando você fazer algo, Deus está mandando você para algum lugar, né, vai para frente, você não está indo, vai para aquele lado, você não está indo, você não está obedecendo a voz do Senhor. E por isso, muitas das vezes, vem esses ventos contrários da nossa vida. Amém? E aquele vento estava muito forte contra aquela embarcação, né, que estava ao ponto de aquela embarcação se partir ao meio. E aqueles homens começaram a ficar apavorados daquela embarcação, né? Não sabiam mais o que fazer. Começaram a tirar as coisas, as mercadorias ao mar, né? Começaram a jogar, a clamar aos seus deuses, cada um ao seu Deus, orando ao seu Deus, né, naquela embarcação. E onde estava Jonas? Jonas estava no porão, escondidinho, dormindo, enquanto tudo isso estava acontecendo. Por que Jonas estava lá? Porque o homem, quando ele desobedece a Deus, né, quando ele desobedece a Deus, a primeira coisa que o homem faz é fugir da presença de Deus, é se esconder. Né? Não foi diferente com Adão e Eva. Adão e Eva também, quando pecaram contra Deus, quando desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Eles foram se esconder, fugir da presença de Deus. Né? No livro de Salmos, Salmo 139, 7 e 10, a palavra do Senhor nos diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e me susterá. Então, irmãos, não tem como você se esconder da presença de Deus. Quando Deus manda você fazer uma coisa e você desobedece, não tem como você desobedecer, né, a voz de Deus. E naquela embarcação Jonas estava lá dormindo. E Deus, creio que foi Deus que tocou na vida daquele comandante que estava naquela embarcação, encontra Jonas dormindo, né? E ele diz assim: acorda, Jonas, ei, dormiu, né? Vai clamar ao seu Deus. Nós estamos todos apavorados e você está aí dormindo. Vai clamar ao seu Deus para ver se o teu Deus tem misericórdia de nós. E aqueles homens, todos apavorados, né, naquela embarcação, jogando suas coisas fora, jogando suas mercadorias fora, né, e Jonas vai e sobe até lá. Quando, irmãos, estamos em desobediência ao Senhor, né, além de nós sofrermos, né, com essa desobediência, nós causamos prejuízos às pessoas que estão ao nosso redor também. E foi o que estava acontecendo naquela embarcação. Jonas estava desobedecendo uma ordem de Deus e estava causando prejuízo para aquele povo, para aquela embarcação.
né, arriscando a vida de todos aqueles que estavam naquela embarcação, prejuízo, né, nas suas mercadorias que estavam lançando ao mar para ver se a embarcação ficava mais leve para não afundar, não se partir ao meio. Então Jonas estava dando prejuízo por desobedecer a Deus. E aqueles homens todos apavorados lançaram sorte para ver o que estava acontecendo, né? E a sorte caiu sobre Jonas. Então eles interrogaram Jonas: quem tu és, de onde tu vens? E Jonas confessa para eles que tudo que estava passando naquele barco, aquela tempestade que estava vindo contra eles, era por causa da vida de Jonas, era por causa que Jonas estava ali. Que lançassem ele ao mar, que tudo aquilo acalmaria. E foi o que fizeram, lançaram Jonas ao mar. E não pense você que lançaram ele com salva-vidas, um colete de salva-vidas, que botaram ele numa canoa, jogaram uma canoa para ele. Não, eles atiraram ele no mar no meio daquela tempestade. E tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Né? E depois disso Deus envia um grande peixe. Né? Deus envia um grande peixe para pegar Jonas, engolir Jonas. Se não bastasse, né? Se formos imaginar, né, a gente está lançado no mar, sem um colete salva-vidas, aí depois vinha um grande peixe engolir, como engoliu Jonas. Eu creio que Jonas, né, como diz os mineiros aí, a hora que ele viu que engoliu ele, falou assim: agora eu estou no salvo. Já não basta eu estar sozinho nesse mar, vai ser engolido por um peixe. E ali Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali. Eu creio que ali ele ficou mais crente do que era, né? Ele estava desobedecendo a Deus, ali ele começou a suplicar a Deus, né? A pedir perdão aos seus pecados, pela sua desobediência que ele tinha tido com Deus. E depois desses 3 dias e 3 noites, Deus dá a ordem para aquele peixe que lançasse Jonas, né? Numa praia. Deixa eu dar uma olhada na minha cola, senão eu perco. E Jonas ali é lançado naquela praia, vomitado por aquele peixe naquela praia, né? Aí Jonas vai fazer o que Deus tinha ordenado ele fazer antes. Pela desobediência dele, irmãos, acho que ele não precisava ter passado por tudo aquilo que ele passou, porque não foi rápido assim, né? Ele foi lançado no mar, eu creio que ele ficou um bom tempo lá, ficou muito apavorado, depois ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, né? Então ele não precisava ter passado por tudo isso, mas ele teve que passar porque Deus queria que ele obedecesse a Deus e fosse entregar a sua mensagem àquele povo. E foi o que ele fez. Depois de tudo isso, Jonas foi para aquela cidade de Nínive, foi entrando lá e foi dando a mensagem de Deus para aquele povo, dizendo que em 40 dias Deus ia destruir aquela cidade. Por que Jonas não queria entregar essa mensagem de Deus? Porque Jonas queria a destruição daquele povo. Ele queria que Deus destruísse aquele povo, porque aquele povo era pecador, estava em pecado. Ele queria que Deus destruísse aquele povo. E Jonas, mesmo assim, Jonas foi e entregou aquela mensagem. E mesmo sem ele oferecer àquele povo, né, uma estratégia, né, um meio uma alternativa, né, para eles reconciliar com Deus, eles tomaram, né, a decisão de se arrepender dos seus pecados, reconhecer que estavam pecando, né? E aquele rei daquela cidade decretou jejum para aquele povo, jejum absoluto, até para os animais. Se humilharam na presença de Deus, se vestiram de sacos, né? Sentaram em cinzas, para que Deus perdoasse os seus pecados. E assim foi. Deus perdoou, Deus se agradou, né, da decisão deles, né? Deus não destruiu aquele povo. A palavra do Senhor nos diz em Ezequiel 18:32.